Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução à ventilação natural. A ventilação natural pode ser compreendida como a movimentação do ar atmosférico do ambiente externo para um ambiente interno e também do ambiente interno para o ambiente externo, sem o uso de ventiladores ou exaustores. Esse movimento, essa ventilação, ela vai ocorrer simplesmente pela diferença de pressão entre os ambientes interno e externo. E também ela vai ser influenciada pela liberdade que o ar ou que o vento tem de circular em determinado ambiente. Então a quantidade de máquinas, equipamentos, móveis, pessoas influencia diretamente na ventilação natural. Essa estratégia de ventilação ela é bastante utilizada tanto na indústria, em galpões, em prédios, mas também na área da arquitetura para prédios comerciais e residenciais, porque apresenta a grande vantagem de não fazer uso de equipamentos que consomem energia, como ventiladores e exaustores. E essa diferença de pressão ela vai ser basicamente gerada por dois fenômenos. O primeiro deles é a ação dos ventos. Então, como a gente pode ver nessa ilustração, a gente tem uma parede aqui, um galpão. Nós temos aberturas laterais localizadas na porção inferior, mas poderiam também ser localizadas na porção superior, no piso. Aí depende muito do layout do projeto, mas o fenômeno de ação dos ventos, se a gente imagina que os ventos sopram predominantemente nessa direção, da esquerda para a direita, aqui na figura, esses ventos vão incidir sobre essa parede com uma determinada pressão dinâmica, e a ventilação natural pode lançar mão dessa vantagem, porque aqui nós vamos ter uma pressão positiva para fazer com que esse ar entre aqui, e à medida que esse ar flui aqui por cima também do galpão, a gente vai ter uma pressão negativa nessa região. É aquele fenômeno como se a gente estivesse abrindo a janela do carro quando ele estivesse em movimento. A gente sente uma ligeira pressão negativa porque tangencialmente ali nós temos um escoamento do ar. Aqui ocorre o mesmo fenômeno. Como o vento está soprando da esquerda para a direita nessa região aqui, agindo perpendicularmente na parede, mas nessa região superior o vento vai passar, nessa região é gerada uma pressão negativa. Nessa parede também a gente vai ter uma pressão negativa. Isso vai fazer com que haja internamente aqui condições propícias para que o ar entre nessa região e saia por essa região ou por essa região aqui, dependendo do layout. Por isso, então, uma das formas ou um dos fenômenos, dos mecanismos de geração de diferença de pressão é a ação dos ventos, porque aqui a gente vai ter uma região de pressão positiva e aqui a gente pode ter regiões de pressão negativa. Então essa diferença de pressão gera um movimento no interior aqui do recinto, do ambiente. E um outro fenômeno é o efeito chaminé, que é o movimento do fluido, nesse caso o ar atmosférico, devido à diferença de temperatura. Como nós teremos aqui um ar que, em função do processo, das máquinas, da presença de pessoas, ele vai se aquecer, esse ar ele vai tender a subir, porque ele vai ter a sua massa específica reduzida, ele vai ficar, entre aspas, mais leve do que o ar aqui. Então ele vai ter esse movimento ascendente. Fazendo esse movimento ascendente, ele vai gerar uma pressão negativa nessa região e uma pressão positiva nessa região. Uma pressão negativa nessa região vai succionar, vai aspirar o ar externo que vai entrar através dessas aberturas, dessas janelas venezianas. E esse ar então subindo, ele vai se acumular aqui, gerar uma ligeira pressão positiva, gerando energia suficiente, transformando essa pressão em energia suficiente para que ele escape nessa região superior aqui. Essa estrutura a gente chama de lanterninho. Então a ventilação natural ela ocorre através de janelas, portas venezianas e lanterninhas, que são essas estruturas localizadas no teto. Resumindo então, os fenômenos que causam essa diferença de pressão são a ação dos ventos pela incidência de pressão, gerando pressão negativa, e a pressão positiva aqui na região de incidência e negativa na região de escoamento tangencial, e o efeito chaminé,
que é esse movimento em função ou devido à diferença de temperatura. Então esse movimento ascendente vai gerar uma pressão negativa nessa região e uma pressão positiva nessa região, ajudando então que o fluido faça esse movimento de escape do galpão. Aqui só para detalhar um pouquinho mais, para ficar mais claro, a ação dos ventos. Aqui a gente tem um galpão sendo representado e os ventos incidindo nessa direção sobre essa parede. Então aqui a gente vai ter uma região de pressão positiva em função da pressão dinâmica, como se fosse aquela pressão de estagnação. E se a gente então posiciona aberturas, e é importante dizer que a ventilação natural ela não é aleatória, claro que ela depende das condições atmosféricas, mas ela é controlada exatamente pela abertura, tanto pela quantidade de abertura, quanto pela direção da abertura. Então a gente pode fazer um escoamento que seja mais ascendente, mais longitudinal, que seja mais que misture mais. Então tudo isso é controlado e a gente vai ver com maiores detalhes em vídeos futuros. Então nessa região a gente vai ter uma pressão positiva e esse escoamento que ocorre aqui, vejam só, ele vai gerar, em função desse movimento, desse escoamento tangencial, ele vai gerar uma região de baixa pressão aqui e também uma região de baixa pressão. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Aqui vai haver um movimento, uma tendência de movimento de turbilhonamento, o que vai gerar uma pressão negativa aqui também. Então, pela ação dos ventos, a gente teria a entrada de ar atmosférico por essa parede e a possibilidade de saída pelo teto e por essa parede. A escolha dessas aberturas, da posição, do tamanho, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Complementando aqui, o efeito chaminé, então, como foi dito, é esse movimento ascendente em função da diferença de temperatura. A gente tem inicialmente uma temperatura externa mais baixa do que a temperatura interna. Vejam que aqui nós temos aberturas como portas e janelas, e isso também a gente pode controlar por meio de venezianas ou outras estruturas também. Então, como essa temperatura é maior, esse ar ele vai tender a subir. Com esse movimento nessa região é gerada uma pressão negativa, esse ar de temperatura mais baixa vai entrar aqui e ao longo do tempo ele vai se aquecer também, fazendo com que esse movimento ascendente seja contínuo. Mas é importante destacar que essa entrada de ar de temperatura mais baixa vai exatamente promover o aumento do conforto térmico das pessoas, que é o principal objetivo da ventilação natural: promover ou melhorar o conforto térmico. E com esse movimento ascendente, aqui é gerada uma zona de pressão mais elevada e esse ar então ele vai escapar por essa abertura aqui no telhado, que é chamado de lanterninho. Como eu disse, é uma solução bastante aplicada e estudada também na arquitetura, em prédios comerciais, residenciais inclusive. E para fechar, falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens da ventilação natural, lembrando que nós vamos detalhar esse assunto em vídeos futuros, mas eu trouxe aqui pelo menos 4 vantagens dessa estratégia de ventilação, que são baixo custo de implantação, pelo aspecto de que não existem equipamentos móveis, não existe infraestrutura de energia elétrica, por exemplo, para alimentar um equipamento, quadro de energia, toda essa parte de fundação. Baixo custo de operação, se não existem equipamentos como ventiladores, exaustores, a operação, como o próprio nome diz, é muito natural, é muito espontâneo. O máximo que pode haver ali é uma regulagem, talvez até mesmo manual, da abertura de janelas e de venezianas, mas o custo operacional com energia elétrica, por exemplo, é nulo se o acionamento dessas aberturas é feito de forma manual, o que não ocorre com os outros tipos de ventilação que utilizam ventiladores e exaustores. Dependendo da potência desses equipamentos, o custo operacional, especialmente de energia elétrica, pode ser muito elevado, e aí a gente tem que pensar que, dependendo do tamanho do galpão, a demanda de ar é muito grande. Então isso pode representar uma estratégia bem importante em termos de custos. Baixo índice de manutenção,
porque de novo a gente tem poucos equipamentos, não temos equipamentos móveis, rotativos, o máximo que tem são válvulas acionadas manualmente, então eventualmente elas têm que ser lubrificadas, limpas, os lanterninhos também devem ser limpos, mas o índice de manutenção é relativamente baixo e o custo também de manutenção, e tão importante quanto os anteriores, um forte apelo ecológico, exatamente por não consumir energia elétrica. E quando a gente vai falar, especialmente na parte da arquitetura, isso pesa bastante. Na indústria também é importante, é claro, mas na parte de arquitetura isso é um chamariz muito importante, muito grande, ser ecologicamente correto ou amigavelmente ecológico. Isso é bastante importante e pode ser uma estratégia interessante na aplicação da ventilação. Mas como nem tudo são flores, nós temos algumas desvantagens, quais sejam a limitação de controle. A gente não tem um controle muito grande sobre o processo, porque exatamente ele ocorre de forma natural. Então, se está amarrado com o segundo ponto ali, a maior dependência das condições ambientes. A gente depende do vento, e se o efeito da ação dos ventos é predominante e em determinada época do dia ou do ano, por exemplo, a incidência de ventos reduziu, o efeito de ventilação vai reduzir e não há nada que possa ser feito, porque a gente depende da incidência, da velocidade dos ventos. A gente também depende da temperatura externa, da diferença de temperatura. Então, se essa diferença não é muito grande, o efeito chaminé já vai ficar bastante prejudicado. E aí essa movimentação, ainda que o conforto térmico não seja tão exigido em função do fato da temperatura já estar mais baixa, mas a própria renovação do ar para diluir odores, renovação do oxigênio, pode ficar prejudicada em função dessa redução da ventilação por conta das condições ambientais. E em linhas gerais a gente pode resumir isso como um desempenho inferior. Ela tem limites, porque depende das condições ambientais, mas ainda que as condições ambientais estejam estáveis, sejam atendidas, o próprio desempenho, o próprio resultado é inferior se comparado a uma ventilação com o uso de ventiladores exaustores, por exemplo, onde a gente vai ter um maior controle das vazões, das velocidades, talvez até mesmo estratégias de distribuição do escoamento mais uniformes do que na ventilação natural, que pode apresentar algumas limitações em função da orientação ali dos prédios por conta da ação dos ventos. Então, em linhas gerais, a gente pode afirmar que o desempenho, se comparado a uma ventilação geral, é inferior. Com esse slide eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito introduzir o assunto de ventilação natural. Nos próximos vídeos nós vamos detalhar um pouquinho os fenômenos da ação dos ventos e do efeito chaminé e como calcular a ventilação com esses dois efeitos. Lembrando que esses dois efeitos normalmente vão trabalhar juntos. Pode haver só efeito chaminé, pode haver só ação dos ventos, mas normalmente esses efeitos são acoplados e nós vamos aprender como fazer isso em vídeos futuros. Espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.